Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Área das Águas, da Luanda Julião. A Luanda é formada em filosofia e eu tô falando isso porque o tema de estudo principal dela tá muito presente aqui nessa obra, que é seu primeiro romance e foi publicado no ano passado pela editora Patuá. Logo que a gente abre o livro, a gente tem um prefácio onde se comenta sobre a questão da eutanásia e do aborto e de como a morte é mal vista na nossa sociedade, né? Sobre como a gente não sabe lidar com a morte e muito menos com uma morte que seria escolha. E logo de cara, assim, eu me lembrei bastante do livro Confissões do Crematório, que eu li já há algum tempo e tem resenha aqui no canal, que é um livro de não ficção. E eu me tornei a lembrar desse livro durante vários momentos da leitura, porque aqui a Luanda vai apresentar pra gente um personagem principal, que é o Paolo Savina. Ele é um maestro e... no começo do livro, né, a gente acompanha a vida dele enquanto maestro. Ele é um maestro muito rígido, muito fechado, tido como mal encarado, sabe aquela pessoa famosa que você vê como brava, todos os músicos dele o veem com uma certa distância, então ele é muito rígido com ele mesmo e com as pessoas que estão à sua volta, e ele é um maestro muito consagrado, né, ele é o diretor da Orquestra Sinfônica Brasileira, ele já regeu orquestras internacionais, e ele começa, né, a passar mal, assim, subitamente, enquanto ele rege, perder um pouco do controle, sentir falta de ar, e no início ele acha que, enfim, né, uma coisa passageira, mas depois ele começa a fazer vários exames, e ele descobre, então, que ele tem câncer, ele tem um linfoma não Hodgkin. E, enfim, eu acho que isso não é spoiler contar, porque desde a sinopse a gente sabe que vai ser um livro que trata sobre a questão da eutanásia. Então esse câncer realmente vai se alastrar pelo corpo do Paolo, ele vai, enfim, perder as suas funções, no caso, as suas funções práticas, né, como a de maestro, por exemplo, a de diretor e tal, mas aos poucos ele vai perdendo também as suas funções corporais, então ele vai se deteriorando aos poucos, ele vai ficando sem controle sobre o próprio corpo. E enquanto ele ainda tem controle sobre a mente dele, ele já está exausto de participar de inúmeros tratamentos, mesmo tratamentos experimentais, ele fez vários, e ele gostaria que ele pudesse morrer enquanto ele ainda tivesse relativamente bem, porque ele percebe e ele sabe que a doença só vai piorar mais, e uma coisa que ele fala é que quando a morte chegar, ele quer estar vivo, né, pra recebê-la, e ele percebe que isso não vai acontecer se ele continuar do jeito que ele tá. Isso tudo não é mostrado pra gente numa ordem perfeitamente linear. Quando ele tá muito ruim já na UTI, os médicos chamam a sua filha Sarah pra ir até lá, porque tem tempo que ela não encontra com ele, a gente não sabe por quê. E quando a Sarah entra mais na história, a gente vai ficar sabendo, então, que o Paolo tinha falado com ela sobre essa questão da eutanásia e que ela tinha sido veementemente contra, que eles tinham brigado por causa disso, porque, claro, né, é muito difícil de aceitar isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê uma pessoa que você ama tanto sofrendo desse jeito, acho que a gente gostaria de poder aliviar esse sofrimento, só que a gente é egoísta, a gente quer a pessoa com a gente e a gente não sabe lidar com a morte. Então é perfeitamente razoável que a gente entenda a Sarah e por que ela ficou tão brava com o pai dela, né? Porque pra ela ele tava desistindo e ela não queria que ele desistisse. Só que ele tá sofrendo muito e, enfim, a gente vai conhecer os outros 3 filhos dele ao longo da história. A gente vai entender como que eles vão se relacionando, como era a história deles com esse pai. Nunca foi uma relação muito fácil e, enfim, eles vão comprar uma briga no hospital em determinado momento para que o pai possa ir para casa, porque ele quer muito ir para uma chácara que eles têm em outro estado. A história se passa em São Paulo e essa chácara fica em outro estado, se eu não me engano é Minas Gerais. Eu sempre esqueço essas questões de localização, mas enfim, né, e nessa chácara que chama Esperança, foi onde Paulo passou grandes momentos da sua vida, era onde ele compunha e é onde ele gostaria de passar os seus últimos momentos. E então, depois de muito brigar com os médicos, os filhos conseguem uma alta pra ele e vão então ele e os 3 filhos pra essa chácara para passar os seus últimos momentos, que acabam se estendendo aí por ainda mais alguns meses. E nesse período que eles passam dentro dessa chácara,
eles vão reformulando a relação que eles tiveram, entendendo melhor um ao outro, buscando significados no passado, tentando entender por que o pai agia como agia, e o próprio Paolo vai sendo muito mudado com essa proximidade da morte, né? Eu acho que a morte faz isso com as pessoas. E, enfim, eu acho que deu pra falar bastante sobre o enredo do livro, sem classificar como spoiler, porque é um livro muito mais sobre reflexão do que sobre ação, né? A Luanda se propõe a falar sobre a eutanásia e sobre essas questões da morte e de como a sociedade tem dificuldade em entendê-la e de como, na verdade, ela sempre tá ali e em determinado momento todos vamos perder a batalha pra ela, né? Seja mais cedo ou mais tarde. Então, o enredo, ele todo é construído para que a gente reflita sobre isso, vai entendendo as nuances dos personagens, o que eles sentem em relação a isso e vai, né, se batendo com a gente mesmo pra saber o que seria melhor nessa opção. Seria continuar vivendo? Seria se entregar? Seria procurar uma eutanásia, né? Eu falei do Confissões do Crematório, mas foi inevitável pra mim lembrar também do livro Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que a gente tem, né, um personagem que gostaria de cometer a eutanásia porque ele ficou tetraplégico. E são situações parecidas, mas muito diferentes, porque no caso do Will, que ficou tetraplégico, ele, fora isso, né, ele tinha plena saúde. Então ele não tinha, assim, os dias contados ou um sofrimento diagnosticado, né? Enquanto o Paolo Savina aqui, ele tem. Então ele não é nenhuma questão de não querer viver a vida como um inválido, mas a questão de saber que dali em diante só vai se degringolar e só vai ficar pior. E será que vale a pena? Como será que a gente vive com essa previsão de sentir cada vez mais dores, se sentir cada vez menos potente? É muito complicado, né? A gente realmente não sabe lidar com a morte. Acho que isso é um pano... esse assunto dá muito pano pra manga, pra filosofia, né? E a Luanda, né, enquanto formada, pós-graduada em filosofia e doutorando em filosofia contemporânea, tem esse assunto muito caro pra ela, trabalha muito em cima desse assunto, e o romance foi uma consequência disso. É claro que, assim, é o primeiro romance dela e todo mundo começa de algum lugar. Então a gente ainda percebe, sim, algumas fragilidades, alguns desenvolvimentos de personagem que podiam ter sido um pouco mais aprofundados, mas é um romance curto, né? Também a gente não pode esperar de um romance curto que ele seja tridimensional em tudo, que ele se aprofunde em tudo. Eu tenho batido muito nessa tecla, né, pra defender alguns romances finos que não têm a proposta de desenvolver tudo muito profundamente, e sim de apresentar uma história com uma outra visão. Então eu acho que o romance da Luanda se encaixa bastante nisso. A Área das Águas, né, é um título que claramente se refere à música. O Paolo é maestro, como eu citei, e a gente vai ter muito envolvimento da música também ao longo de toda a história, e isso é muito bonito, dá um clima, assim, pro livro. Agora eu quero fazer um outro comentário que eu acho que é necessário fazer e que infelizmente não é muito legal, que é sobre a editora, na verdade. Parece que esse livro não foi revisado. Isso não é um problema da autora e nem um problema da história. E quando eu procurei aqui na ficha catalográfica, porque logo nas primeiras páginas eu encontrei diversos erros, eu procurei aqui e realmente a gente não tem ninguém assinando a revisão. Então, não sei... Será que a Patois não tem revisores? E, assim, precisa, né? Porque dá uma dó a gente acompanhar uma história bonita de ler, com uma escrita bonita, com uma escrita que carrega a gente se afeiçoa a isso, e viver esbarrando com um errinho de português, errinho de digitação, que a gente sabe que não é uma questão da autora, porque quando a gente tá escrevendo uma história, a gente não se preocupa com ortografia, né? Quando eu tô escrevendo rápido um texto que vem na minha cabeça e depois eu vou corrigir, e eu acho um monte de erro. Então, claramente não é um problema da autora. Eu fico muito triste que a Patois não esteja tendo esse cuidado com a revisão. Esse certamente é um texto que merece uma revisão bem mais cuidadosa do que foi. Assim, são erros chucros, como erros de plural, um S a mais ou a menos, que você percebe que são erros de digitação mesmo, uma concordância ou outra que no fluxo de pensamento o autor não percebe, porque o objetivo dele não é esse, o objetivo dele é contar uma história. Então eu acho que faltou, sim, um cuidado editorial com esse livro. E eu acho que ele merece um cuidado editorial maior, né? Foram impressos 100 exemplares
e eu torço de coração para que o livro seja reimpresso e que mais pessoas tenham contato com essa história, mas eu desejo bastante que nessas próximas reimpressões haja um cuidado editorial e principalmente de revisão. Então é isso, gente. Esse livro tá à venda no site da editora Patois e eu imagino que com a própria Luanda também. Eu não encontrei na Amazon e, enfim, não procurei em outras livrarias, mas a tiragem dele foi pequena, então eu imagino que a venda seja mais direta mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!